Sejam bem-vindos à segunda aula sobre macros e VBA. E como os informamos na primeira aula, nesta aula veremos aqui uma revisão um pouco da macro, do como visualizar ela dentro do próprio aplicativo Visual Basic, e detalharemos também todo o processo que a gente fez na primeira criação. Primeiro vamos só relembrar. Lembra-se que tem um atalho Ctrl Shift F, então eu vou teclar agora aqui o meu teclado Ctrl Shift e a letra F, tá? Vimos que já funcionou. Vamos retirar, vamos inserir essa macro em um botão. Então eu fiz a inserção de um botão aqui que já foi visto em outro curso. Botão direito, dá um clique no botão direito, atribuir macro, formate célula. Ok. Então agora toda vez que eu clicar, ele também automaticamente irá visualizar, você verá exatamente a visualização da execução da macro. Para abrir o modo de VBA, temos duas opções. Ou vou por exibir macros, como a gente já viu inicialmente, ou Alt F11, tá? Vamos primeiro aqui para vocês verem. Exibir macros, clico, editar a macro. Ela abre essa tela do VBA, onde aqui faz literalmente a programação de tudo aquilo que a gente viu lá, que toda repetição, tudo fica gravado nesta macro. Inicialmente vemos como sub, que é exatamente o formato que ele tem de inserir todo o processo dentro dela, e o end sub, que era para fechar. Toda macro ela tem que ter um início e um fim, para que o Excel e qualquer nível de programação possa saber onde começa e termina cada ação. Tá? O que acontece? No primeiro momento a gente selecionou a célula C4 e C8. Por isso que está aqui Select Range C4, C8. O que a gente fez? Selecionou a fonte Bold, que seria inicialmente o negrito. Tá? True. True quer dizer que é verdadeiro. Então, na hora que a gente selecionou essas duas, clicou em Bold, ou seja, deixamos as duas células em negrito. With, que seria o nosso com. Então, eu deixei em negrito com essas seguintes características que vemos aqui. Tá? Você vê que tem primeiro a gente fez isso, depois, quando a gente clicou na cor, ela automaticamente já criou um novo com. Por quê? Porque faz parte de outro comando de formatação. Então aqui a gente vê name, nome do tipo do texto, ou seja, poderia ser Arial, Time. Então aqui é Calibri, o tamanho dela que foi o 14, e todos esses aqui que estão em false teriam todas as possibilidades. Não vamos entrar em detalhes agora do que significa cada nome desse, mas só para você ver aqui o que é que vai acontecer. Vou trocar aqui só para True, ou seja, estou ativando ela. Venho aqui em cima nesse botão de Play, então executar o sub, executei, e agora eu vou lá na minha planilha. Note que ele ficou com um traço que não estava definido anteriormente. Esse traço é exatamente o strike throw, tá? Então vamos aqui devolver o false para você ver lá de novo. Executamos e o traço que corta a palavra foi retirado. Então aqui estão todas aquelas questões: underline, theme color. E depois que fizemos toda a formatação do número em si, trabalhamos com um novo comando que seria agora a cor. Por isso que está aqui com outro if. Então, formato, cores. A cor que a gente colocou é essa numeração aqui para o Excel. Tá? E a mesma coisa, sólida, ou seja, não é graduado, automático, que é exatamente, ela buscou indexação automática, e o tamanho da cor que aqui se encontra. Então, neste momento, vimos como abrir a macro. Tá? Aqui poderia também ser por Alt F11. Vimos os principais componentes dentro de uma sub, que é exatamente onde a macro tem que estar inserida. Depois veremos outros níveis. Vimos como modificar nossa macro,
tá? E agora vamos fazer salvar nosso código. Então eu posso clicar aqui, salvar introdução a macros. Ele vai informar que agora na partir do Excel 2010 e 2007, que eu tenho que criar uma planilha, ou seja, uma pasta de trabalho que seja vinculada ao macro, porque senão ela não vai ser ativada no momento que eu abrir aquela pasta. Por isso que ele escreve: os recursos a seguir não podem ser salvos em pasta de trabalho sem macro. Então é um projeto, então eu vou salvar assim, tá? E aí agora posso fechar. Está salvo introdução macros VBA. Eu transformei de uma pasta simples para uma pasta com macro. Então toda vez que eu abrir essa pasta, e se tiver com grau de segurança, que também veremos, ela perguntará: deseja ativar as macros, ou ativará automaticamente as macros. Na próxima aula veremos também agora a questão mais do VBA em si, onde entenderemos todo o layout daquela tela que vimos, e também poderemos fazer alterações e introduziremos agora a composição do próprio VBA. Muito obrigado e até a próxima aula.